Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado, pelo Folha Vitória e Pan News. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que entrou em evidência depois que a cantora Anitta falou que ficou mais de 9, quase 10 anos passando por fortes dores por causa dessa doença, sem ter tido o diagnóstico. A gente vai falar sobre endometriose. Será que suas dores que você passa desde a adolescência, no ciclo menstrual, podem também estar relacionadas à endometriose? Além disso, a Anitta trouxe pra gente que ela, como cantora, na posição que ela está hoje, ela pôde faltar aos seus compromissos em casos de dor, mas que ela lamentava muito as mulheres que não podem se dar ao luxo de faltar ao emprego no momento de dor. Será que isso é verdade? Será que você tem direito, em caso de dor, seja por endometriose ou outros casos, faltar o seu trabalho? A gente vai esclarecer isso e muito mais no programa de hoje com os nossos especialistas. Sejam bem-vindos, Dr. Sobral, doutora Guacira Musi, podem se apresentar, ficar à vontade aqui no nosso check-up. Prazer estar aqui com você, discutindo junto com a Guacira esse termo tão importante da ginecologia, que é a endometriose, né? Eu agradeço o convite também, Alice, uma satisfação estar aqui ao seu lado e ao lado do Sobral, que foi meu professor na universidade. Não fala isso. Doutor Sobral, vamos começar entendendo, Quando a Anitta fala, fiquei 9 anos, ela que a gente imagina ter acesso a diversos médicos, mas só agora teve o diagnóstico de uma doença que ela passou dores por 9 anos sem ninguém descobrir o porquê da dor dela. Ela fala que chegou a sentir culpa, achava que era falta de higiene íntima, sentia dores durante as relações sexuais também, passa quase uma década de dor sendo, a gente até pode dizer, negligenciada, Sendo colocada a culpa nela por essa dor, até que ela faz um exame mais específico e descobre realmente que não era da cabeça dela, que aquela dor tinha fundamento. Acho que os pacientes muitas vezes passam por isso. Quando o especialista não descobre a dor, a causa da dor que eles têm, fica parecendo que é uma dor imaginária, que é uma dor que a pessoa está inventando. Não é, doutora Guacira, a senhora também que passa por essa questão de dor? Exato, e a endometriose ela tem essa particularidade na demora do diagnóstico, como a Anitta colocou aí, realmente observa, é comum, às vezes 5 anos para fazer o diagnóstico, desde o início da doença, E muito que vem com aquela questão de que cólica é normal, sofrimento é normal, associa isso à imagem da pessoa que reclama uma pessoa problemática. A sua avó teve cólica, a sua mãe teve cólica, você também tem que ter cólica, tem que aguentar. A endometriose é genética, às vezes a avó dela tinha endometriose, não foi diagnosticada porque não tinha recurso, a mãe dela tinha e ela também tem. Então é preciso sempre pensar numa dor que piora com a menstruação, que pode ser endometriose. A dor na atividade sexual também é um dos sintomas, A dor na relação sexual é um dos sintomas da endometriose. A paciente tem que estar atenta a esse diagnóstico, a classe médica precisa estar atenta a esse diagnóstico, porque a gente sabe, diagnosticada, no Brasil tem cerca de 7 milhões de mulheres com endometriose. No mundo são quase 200 milhões. Então é uma doença de alta prevalência que deve estar no nosso pensamento, na forma de diagnosticar precocemente, tratar adequadamente e melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Uma adolescente com fortes cólicas, às vezes cólicas menstruais na escola, desde a adolescência ela já pode ter endometriose ou é uma doença da mulher adulta? Então, como eu comentei, ela pode ter uma característica hereditária, Então, a paciente tem no DNA dela essa tendência de ter endometriose. Então, ela pode surgir os primeiros sintomas na adolescência. Algumas surgem mais tarde, porque nem tudo que está no nosso DNA vira manifestação de realidade de doença, É a questão do fenótipo do genótipo não gerar o fenótipo. A gente vem com aquela carga genética dos nossos pais, mas a gente pode ou não manifestar aquela doença. Exatamente, ou manifestar mais tardiamente. Uma síndrome desmetabólica pode acontecer, isso, endometriose também. Mas é preciso pensar nessa adolescência, sim, Eu tive agora recentemente comigo uma paciente de 17, que eu operei ela quando tinha 17 anos. Já operando? E ela tinha uma endometriose já um pouco severa.
E ela veio hoje, depois de 20 anos, me falar que está com a filhinha, mas que continua sofrendo, e que agora ela gostaria de tirar o útero e tudo, né? Mas você vê lá com 17 anos ela fez o diagnóstico. Então a gente precisa estar atento a essa possibilidade do diagnóstico nas adolescentes também. Gente, a Anitta, cantora, contou um pouquinho pra gente da sua dor, mas a gente também trouxe uma ouvinte nossa, a Rosângela, pra gente sentir na pele de quem tem endometriose, o que é essa doença, o que ela representa no dia a dia da pessoa. Olá, meu nome é Rosângela, eu sou mãe do Enzo e do Bernardo, dois meninos lindos e fofos. E eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história de trajetória aí com a endometriose, que é uma doença que agora está tão popular, né? Tão comum, tão comentada. E ela começou já desde o meu primeiro período menstrual, onde eu sentia já dores fortes, né? Tanto menstruando quanto fora, que só foi se agravando. E depois, quando eu comecei a fazer as tentativas de engravidar, eu acabei tendo um aborto e depois tive um pouco de dificuldade para engravidar, mas no final deu tudo certo. E após o nascimento do meu segundo filho, né, do Bernardo, eu resolvi procurar ajuda porque as dores só aumentaram e descobri que depois, com a ajuda de uma ressonância, que eu tinha endometriose profunda. Acabei procurando a opinião de vários profissionais e especialistas, tanto aqui no Espírito Santo quanto em São Paulo, e todos foram unânimes dizendo que eu necessitaria de uma cirurgia e de uma provável esterectomia. E assim foi feito. Eu fiz a cirurgia, fiz a esterectomia e hoje eu tenho uma vida bem mais confortável, com as dores extremamente mais controláveis, e na medida do possível sempre eu procuro não fazer uso de nenhum medicamento, coisa que antes era bem difícil. Doutor, o senhor falou em cirurgia, a nossa ouvinte aqui falou em cirurgia também. É mandatório? Todo mundo que tem o diagnóstico de endometriose acabará passando por uma cirurgia? A Anitta vai fazer a cirurgia, né? Essa é a forma de tratamento da doença? Na verdade, não. Nem todas as pacientes necessitam de cirurgia, né? A dor ela pode ser resolvida com a menstruosuspensão. A suspensão da menstruação através de medicamentos, né, ou através de um DIU medicamentoso, ela pode permitir o controle da doença e a cirurgia ficar para o último caso. Agora, tem pacientes que não podem usar a medicação, não suportam a medicação ou que a medicação não resolve. E aí sim, uma cirurgia, né, sempre de preferência com critérios de cirurgia minimamente invasiva, por videolaparoscopia. Hoje nós temos a robótica, que permite uma recuperação mais rápida, né? Porque a doença é a doença da mulher jovem, né? Da mulher na fase produtiva. Como a Anitta falou, eu tive que cancelar shows, eu tive condições de fazer isso, mas há uma perda profissional aí, né? E a gente tem que minorizar também essa perda profissional dessa mulher que trabalha, que não consegue trabalhar, né? Exatamente, por fortes dores. Fortes dores. Então, quando ela vai submeter uma cirurgia, também a cirurgia, que a recuperação e retorno às suas atividades profissionais seja mais rápida. A gente trouxe também uma advogada para comentar essa questão das faltas ao trabalho por motivos de dor, seja por endometriose ou qualquer outra dor que você passe, algum problema de saúde, se isso é possível, se eu posso faltar, se isso é um direito do trabalhador. Então a doutora Andréia vai esclarecer para a gente. Olá, Alice. Obrigada pelo convite. É um prazer falar para todos vocês. Eu sou Andréia Camargo, advogada trabalhista, e vim esclarecer um pouquinho essa questão, se é possível faltar o trabalho em razão de uma dor. Então, é possível? Sim, é direito do trabalhador faltar, por qualquer motivo. Agora, essa falta terá consequência de ser descontado o meu dia de trabalho? Então, quando falamos em dor, estamos falando de uma coisa muito subjetiva. O que é dor para mim pode não ser para o outro. Então, a lei concedeu ao médico e ao cirurgião dentista a possibilidade de atestar que essa dor ela é suficiente para o trabalhador ter aquela
ter aquela falta sem possibilitar um desconto no salário. Então, quando você está com uma dor, você deve procurar esses profissionais para, mediante um atestado médico ou odontológico, falar se você tem direito a 1, 2, enfim. O profissional vai saber quantos dias você tem direito a faltar ao trabalho. E a empresa, se esse atestado for um atestado válido, será obrigada a não descontar esses dias no seu salário. Agora, e se você estiver com muita dor e não conseguir se deslocar, né, a um PA, enfim, a esse profissional? Nesse caso, infelizmente, você terá o dia descontado, mas não só isso. Você pode ter o seu repouso semanal remunerado descontado e ainda ter influência nos seus dias de férias. Porque o artigo 130 da CLT, ele fala lá que você tem direito a 30 dias de férias se você tiver 12 meses corridos de trabalho e menos de 5 faltas injustificadas, né? Então, se essas faltas não forem justificadas, o artigo vai trazer os dias direitinho que você terá a menos de férias. Então, tomem cuidado, né? Procurem sempre um profissional de saúde para atestarem que naquele momento vocês realmente não podem se deslocar ao trabalho e ter um dia de trabalho, tá bom? Foi um prazer esclarecer para vocês. Um abraço a todos. Doutora Guacira, então a gente vê que o paciente de endometriose, ela acaba tendo que aprender a conviver com a sua dor também, né? E ela acaba procurando, muitas vezes, o especialista em dor, ela tem que aprender a gerenciar o momento de dor, que medicação tomar e também de uma maneira preventiva. Como é que funciona o trabalho, o seu trabalho como especialista em dor no tratamento da endometriose? Sim, Alice, hoje em dia é muito comum que o próprio ginecologista encaminhe o paciente para o especialista em dor para manejar especificamente a dor, porque às vezes a endometriose ela fica tão difundida, tão espalhada, digamos assim, na pelve, que a dor passa a ser um problema muito grande, trazendo repercussões na vida social, profissional e também na vida conjugal. Então, hoje em dia, com a difusão dessa especialidade focada no tratamento da dor, é muito comum tanto o ginecologista encaminhar a paciente, quanto a própria paciente buscar a ajuda de um especialista em dor. E aí a gente trabalha em paralelo com o ginecologista. É muito interessante que os dois profissionais se comuniquem, debatam o caso, discutam a evolução daquele caso, para que haja o melhor sucesso possível no controle da doença. Mas aí é durante uma crise? Como é que é feito esse tratamento? Não, a paciente vem fora da crise, porque a dor da endometriose, não só da endometriose, como a dor pélvica crônica. É importante frisar que existem outras causas de dor pélvica crônica. Agora a endometriose... Essa dor próxima do útero... A dor da pelve. Agora a endometriose está em foco por causa dessa divulgação da Anitta, mas existem outras causas de dor pélvica crônica que não só a endometriose. Então a gente acompanha essa paciente, investiga a causa, algumas vezes ela já vem com o diagnóstico fechado, mas a gente investiga se há outro fator envolvido, como por exemplo o fator muscular. Às vezes o foco de endometriose pode estar alojado numa estrutura nervosa, provocando outros focos de dor além da endometriose. Por isso que é importante esse trabalho conjunto, tanto do ginecologista, do cirurgião, quanto do especialista em dor, trabalhando junto, unindo forças para que haja realmente o controle adequado da dor. E a fisioterapia também é uma alternativa? A gente trouxe uma fisioterapeuta para explicar. A senhora costuma indicar para fisioterapia? Sem dúvida. No tratamento da dor é muito importante não só o tratamento farmacológico ou de procedimentos para o bloqueio da dor, como também o tratamento não farmacológico. Não usar só o remédio, né? Sim, as duas coisas têm que estar atuando juntas. E no caso do não farmacológico, a fisioterapia tem um papel fundamental no controle dessas dores. Vamos entender então, gente, um pouquinho sobre como a fisioterapia pode auxiliar no controle da dor no caso da endometriose. Olá, meu nome é Tatiana Passarella e eu sou especialista em saúde da mulher, ou fisioterapia pélvica. Vou falar da atuação da fisioterapia em mulheres portadoras de endometriose. Nós podemos receber em consultório essa mulher antes do diagnóstico, durante ou depois do diagnóstico.
nós vamos atuar ali pensando em uma mulher que ela tem uma dor pélvica crônica. Então, que isso leva a gente a pensar que a musculatura ao redor da pelve ela também pode ser afetada. Então, a gente avalia musculatura abdominal, que pode vir a ter pontos de tensão. Ela também pode sentir dor lombar, e às vezes a dor lombar dela é irradiada para membros inferiores. A gente atua na dor então. É uma mulher que, como ela tem dor pélvica, ela pode sentir dor durante a relação sexual e ou após. Então a gente atua melhorando a qualidade de vida sexual dessa mulher. É uma mulher que pode vir a apresentar disfunções urinárias. Então ela pode chegar ao banheiro para fazer a micção, sentir que não fez todo o xixi e ter durante o dia essa vontade de ir sempre fazer xixi, porque acha que não eliminou toda a urina. Como ela tem dor pélvica, a dor também leva à fraqueza, então ela pode também não conseguir segurar o xixi. Então na hora que ela tem muita vontade de fazer o xixi, ela perde totalmente a urina. É uma mulher que também ela tem disfunções fecais, na maioria das vezes, porque quando ela senta no vaso para evacuar, ela não consegue relaxar muito o assoalho pélvico, então ela acaba tendo muita constipação intestinal. A gente atua também nessa parte. Junto com a equipe multidisciplinar, nós temos então uma atuação muito vasta, porque a gente precisa levar qualidade de vida para essa mulher. Eu fico agradecida pelo convite, eu falei muito rapidamente sobre a fisioterapia e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Então a gente vê a importância de uma equipe realmente integrada, multidisciplinar, várias especialidades conectadas, né? Fazer realmente um atendimento de acolhimento a essa mulher que está reclamando de dor e a importância da mulher não desistir do seu diagnóstico, né? Exatamente. E na dor crônica, né, a gente tem que alertar que o uso de anti-inflamatórios, por exemplo, pode levar a lesão renal, pode levar a outras alterações. Então, realmente, você ter uma especialista de dor que possa conduzir o tratamento medicamentoso com segurança, utilizar uma boa avaliação diagnóstica e, com a equipe multiprofissional, oferecer todas as terapias possíveis no sentido de diminuir a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios é fundamental. Para a pessoa evitar também a automedicação, né, doutor? Sem dúvida. O ideal é que realmente seja prescrito. E existe prevenção? Eu estou com medo de ter essa doença da Anitta, tenho medo de ter endometriose. Existe algum tipo de prevenção? Por exemplo, eu vim com a genética, né? Minha mãe teve endometriose, minha avó teve endometriose, eu começo a ouvir histórias na minha família de endometriose. Talvez eu tenha vindo com essa carga genética. Como prevenir? Como não fazer a doença aparecer? Existe algo que eu possa fazer? Olha, tem um tripé aí de segredos, sabe? Exercício físico, atividade física, alimentação, evitando principalmente o glúten e alimentos que são inflamatórios. Então, a dieta, ela pode ajudar na prevenção. E a suspensão. Pão, então seria? Pão, macarrão, é tudo que tem glúten. Exatamente. Do trigo, né? Do trigo. Seria como na doença de quem não pode comer trigo. Na doença celíaca, você evitar esses alimentos que vão favorecer o processo inflamatório no organismo de uma forma geral, que favoreceria, no caso, a endometriose. E a suspensão da menstruação. Então, são os 3 direcionamentos maiores aí em termos de prevenção da endometriose. A gente sabe também, gente, que a endometriose está muito ligada à infertilidade. Então, a gente trouxe uma especialista nessa área, doutora Laisa, para falar um pouquinho sobre endometriose e infertilidade, que é um medo que surge diante desse diagnóstico. A endometriose é uma doença muito relacionada à infertilidade. Estima-se que cerca de 30 a 40% das mulheres que têm o diagnóstico de endometriose apresentam alguma dificuldade para engravidar. Existem vários mecanismos pelos quais a endometriose pode afetar a fertilidade, sendo que o mais importante deles é o processo inflamatório. Os mediadores inflamatórios dificultam o encontro do óvulo com o espermatozoide, prejudicam a qualidade do óvulo, distorcem as estruturas pélvicas, como as tubas uterinas, podendo até levar à obstrução tubária,
e dificultam a receptividade do endométrio pelo embrião. Dentre as alternativas de tratamento das pacientes que têm infertilidade associada à endometriose, nós temos o tratamento cirúrgico, o tratamento medicamentoso e o tratamento de reprodução assistida, sendo que a indicação vai depender do grau da endometriose e da presença de sintoma. Quando a endometriose é leve ou endometriose peritoneal, nós podemos lançar mão da técnica cirúrgica para que o casal tente engravidar naturalmente durante um período de 6 meses, que nós consideramos janela de oportunidade. Quando a endometriose é profunda, a literatura demonstra que não há muitas vantagens em se realizar a cirurgia de endometriose antes da técnica de reprodução assistida, então nós indicamos a fertilização in vitro. Independente do desejo reprodutivo, sempre que houver indicação cirúrgica, nós aconselhamos que a mulher preserve a sua fertilidade antes de operar. Preservar a fertilidade seria ter seus óvulos coletados antes disso? Exatamente. Se é uma mulher que ela quer engravidar e ela já tem uma indicação de fazer uma fertilização in vitro, se ela é casada, se ela tem um companheiro, já tem uma possibilidade, o ideal é até congelar embrião, que os embriões congelados eles têm um resultado melhor. Mas se ela é uma mulher, aliás, toda mulher deve colocar dentro do seu planejamento de vida, né, essa possibilidade de congelar óvulos, né? As que têm endometriose, mais ainda deve estar atenta a essa possibilidade. Quando a endometriose acomete o ovário e tem endometriomas grandes, quando você vai retirar a doença, você acaba levando parte dos folículos ovarianos, parte dos óvulos podem se perder. Então é fundamental que seja oferecida a ela a possibilidade dela congelar, tirar óvulos e formar embriões e congelar o embrião antes do tratamento cirúrgico, ou congelar os óvulos antes do tratamento cirúrgico, quando existe o risco de perda de reserva, né, que a gente fala de óvulos. Doutor Sobral, a gente tem um compromisso, né, com a saúde pública aqui também, com o acesso do SUS aos tratamentos que a gente cita aqui no programa. Tanto para o caso da dor, doutora Guacira, quanto os tratamentos para endometriose, eles estão disponíveis no SUS? Hoje a gente tem uma lacuna para cirurgias maiores, né, no SUS, lá no Hospital Universitário, no UCAM. A gente trata dos pacientes com endometriose, a gente cuida, mas a gente tem uma dificuldade de fazer as cirurgias de mais alto custo, né, porque o SUS não consegue dar uma cobertura adequada. A gente tem projeto para oferecer esse tratamento, mas a gente não conseguiu ainda viabilizar isso junto à Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Guacira, e em relação à dor, rapidamente, a gente está chegando ao final do programa, mas a mulher consegue acesso a esse tratamento pelo SUS? Aqui no estado, Alice, nós temos 2 serviços de dor, um na Santa Casa e um no Hospital Santa Rita, porém ainda muito focados para o controle da dor oncológica. Os pacientes são direcionados internamente por outros médicos destes hospitais. Não é um serviço de porta aberta ao público, como a gente diz. Queria agradecer muito a presença de vocês nesse programa que foi tão esclarecedor. Acho que todo mundo, né, que ficou aí com pena da Anitta, se colocando no lugar dela, pôde entender um pouquinho mais sobre o problema que ela está passando, problema que realmente pode levar à infertilidade, mas que tem controle. Então, as boas notícias que vocês trouxeram, eu agradeço muito. Doutor Sobral, doutora Guacira. Prazer, Alice. Estaremos sempre à disposição. Eu agradeço muito, Alice, principalmente como mulher, de trazer esse assunto tão à tona, trazer informação para a mulher, porque a dor pode ser controlada, não precisa conviver com essa dor toda. Exatamente, eu acho que o alento é esse. Você que passa por dor não tem que ficar 9, 10 anos passando por dor. A dor é subjetiva, cada um que sente, mas a dor é sua e você pode procurar o seu direito também. Esse foi o Check-up Saúde de hoje, até semana que vem.